Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação nas Escrituras Sagradas de Bíblia Online, nesse dia 10 de 6 de 2025. E nós vamos para 2 Samuel 22:2 e 2 Timóteo 4:17, que diz assim: Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, é o meu libertador. Palavras de Davi. E quando o Senhor o libertou de todos os seus perseguidores. E Timóteo fala sobre Paulo, quando diz: o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que em mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aqui nos fala sobre nós estarmos prontos para Deus de uma forma que, mesmo quando as nossas expectativas elas não são realmente realizadas, e fica uma marca, fica uma ferida incurável, né? Porque é uma expectativa que você tem de alguém te apoiar, de alguém estar do seu lado, de alguém ser presente com você, de alguém ser o seu amparo. Claro que a gente sabe que as pessoas não são Deus, então as pessoas não vão ser um amparo divino, porque Deus perfeito só é Ele mesmo. Não existe outra pessoa que possa ser perfeita. E só Deus é perfeito. Agora, a gente conta com um amparo, um acompanhamento. E quando isso não é realidade, traz um trauma, dependendo do assunto, a questão, muito crônico. E ainda mais quando o indivíduo está em questões mais profundas, principalmente que mexe muito com o seu emocional. Ali Paulo estava sendo indagado, né? Ele estava fazendo uma defesa diante daqueles que o acusavam e ninguém foi visitar. Davi estava sendo perseguido pelo próprio rei, a qual ele tocava para os espíritos destrutivos se retirarem. Então, nós vemos quando aquilo que era para ser algo positivo, curado, saudável no caminho, ficou uma ausência crônica. E aquilo atrapalhou, tentou atrapalhar, mas a aliança que Davi tinha com Deus era completa. Independente disso, Davi seguia servindo a Deus e se protegendo e cumprindo o que Deus tinha falado para ele. Mesma coisa Paulo, independente se não tinha ninguém para assistir, ele disse: o Senhor me fortaleceu para que fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Então, a verdadeira libertação começa quando nós mesmos, faltando algo, seja emocionalmente, psicologicamente, algo que parece que a gente está aleijado, porque aquilo é uma falta grave, que aquilo começa a causar outros danos, dependendo do caso. No caso de Davi era mais intenso, porque a perseguição não foi um dia ou 2 dias só, e o próprio rei e toda a nação perseguia Davi. Então era uma coisa muito intensa, porém ele mesmo assim tinha uma aliança com Deus, e aquilo não fez diferença, porque Davi era liberto internamente, Ele realmente estava fortalecido como Deus, como rocha, e nisso ele cumpria a parte dele. Então que nós possamos ver que o Senhor está cumprindo e vai cumprir a parte dele, e nós precisamos confiar em Deus e realmente nos apoiar a Deus, porque muitas vezes as pessoas vão falhar, vão faltar, ou se elas não quiserem não falhar, pode acontecer alguma coisa. Então a gente tem que estar confiando em Deus pela proteção nossa mesmo, e pela proteção delas, e pela própria proteção do nosso relacionamento com elas também, ok? Que o Senhor abençoe, que Ele fale melhor aos nossos corações. Um grande abraço e até mais.